Yay! Deu certo de Oh, primeira! E aí, Lu? tudo bem? Tô Agora bem. eu tô te ouvindo, eu não estava te Não, ouvindo. enquanto eu estava te apresentando, fazendo a Eu não estava introdução, te ouvindo, não estava te ouvindo nada. será que esse Instagram deu Não um pau sei. na minha apresentação Pode ter inicial? sido Mas tudo bem. você, ou pode ter sido eu. E aqui Ah, sou uma pessoa de 1978, um pouco analógica, como te expliquei. imagina, essa ferramenta ela buga mesmo. Mas hoje eu já fiquei super satisfeita porque na primeira tentativa você já apareceu para mim. Que Em bom. outras oportunidades. A gente teve problema em outras lives. Mas fico Uhum. muito feliz, Lu. Deixa então eu repetir aquilo que você não escutou. Para quem está Claro, chegando aqui, prazer. eu Deixa eu, estava. enquanto isso, eu vou me posicionando melhor aqui também, tá bom? Fica à vontade. Eu estava contextualizando a nossa série de lives. Hoje a gente está recebendo mais uma pessoa extremamente especial para mim, que é a Luciana Delbu. Ela vai compartilhar conosco um pouco da sua trajetória profissional, aprendizados, desafios, liderando a sua jornada profissional, pessoas, que é algo que é muito forte dentro da jornada da Lu, e também articulando diversas atividades no dia a dia, enquanto cuida do seu bem-estar, né? Aprendizados, desafios, boas práticas, a Lu vai compartilhar aqui com a gente. É bem um tom de conversa aqui a nossa série, então fiquem super à vontade, quem está chegando, para participar também dessa conversa. Eu faço a pergunta, Lu responde, a gente começa a bater um papo. Se você tiver alguma dúvida ou quiser complementar algo, você que está aí nos assistindo, pode falar nos comentários que a gente traz você também para conversar com a gente. Feita essa introdução inicial, Lu, quero muito te agradecer, viu, pela sua disponibilidade de tempo. Eu sei que uma mulher como você tem uma agenda extremamente apertada, então é uma honra te receber aqui e você ter conseguido criar esse tempinho para a gente poder bater esse papo. E já te peço para começar essa conversa contando como foi o início da sua trajetória profissional. Eu sei que você começou a sua carreira como jornalista. Foi a sua primeira escolha profissional ou não? Você tinha desejo de fazer alguma outra coisa? Nossa, Aline. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer, antes de qualquer coisa, Ah, quero dizer que é um imenso prazer estar com você e do orgulho que eu tenho de te ver, né, sempre, e te ouvir, né, porque porque eu me emociono sempre que eu te vejo e te ouço. Porque eu te conheci muito menina, né? E muito, não vamos falar muito disso, né? Porque eu choro. Então, mas é um imenso, imenso, imenso prazer poder estar aqui compartilhando, né, sobre experiências e falando um pouco sobre sobre aprendizados, né, que a vida propicia a todos nós e que nos faz, né, crescer, enfim, diariamente. Acho que a gente está aqui nessa existência para isso e espero poder falar um pouquinho daquilo que eu tenho feito também nas minhas buscas diárias, né? Então vamos lá. Sobre minha primeira escolha. Eu sempre achei, Aline, que eu ia ser professora. Eu fui aquela menina que ganhava de presente quando era criança, ganhava bonecas de presente e ganhava cadernos e ganhava coisas para escrever, porque todo mundo sabia que eu gostava muito de escrever. Mas o presente mais especial que eu ganhei na minha vida, além de uma linda, imensa boneca, né? Foi o meu pai uma vez comprou, nós não tínhamos dinheiro para comprar uma lousa, né? Uma lousa de verdade era uma coisa cara. Então ele comprou um negócio que é tipo a matéria-prima da lousa. Não sei falar qual é o nome do material, tá? Mas ele compra tipo aquele fundo, sabe, das lousas antigas assim. E ele colocou no fundo da nossa casa e comprou giz, né? Eu nem sei se usa giz, gente, mas para que eu pudesse escrever. E eu passava horas e horas e horas e horas
dando aula para as minhas bonecas. Então, eu sempre achei que fosse ser professora. Então, a minha primeira escolha sempre foi essa, na verdade. Eu sempre achei que eu fosse ser professora. E eu acabei me tornando professora. Eu fui professora durante 12 anos, acho que é importante dizer isso. Mas sempre fui uma criança muito comunicativa, muito expressiva, tagarela também. E acabou que o jornalismo foi uma coisa meio que natural na escolha profissional, por um desejo de. Eu sempre falo isso, parece uma coisa meio romântica, né? E eu acho que quem opta pelo jornalismo no primeiro momento é por uma questão meio romântica mesmo, mas foi por um desejo de fazer o bem, né? De procurar, de fazer o bem social, né? De procurar levar a verdade para as pessoas, de buscar o equilíbrio na sociedade. E eu achei que o jornalismo era um caminho para isso. Então, na época que eu prestei vestibular, isso foi em 1995, e eu entrei na faculdade em 96, com 17 anos. Em 95, a minha escolha foi: eu vou prestar vestibular, mas eu não quero sair da cidade onde eu moro, porque eu não queria deixar, na época, minha mãe e meu irmão moravam com os dois. Então, eu prestei vestibular tudo ali na região, né? Então, eu prestei vários cursos, dentre eles o jornalismo. Letras, inclusive, e tal. Mas eu queria o jornalismo. E acabou que eu passei em jornalismo e fui estudar na PUC de Campinas. E foi uma excelente escolha. Foi uma excelente formação. E sendo jornalista, essa formação plural, eclética, me deu uma base muito importante para tudo que eu escolhi fazer depois. Ótimo. Que interessante, Lu. Eu não sabia que tinha esses dois critérios que você tinha utilizado para poder fazer essa primeira escolha profissional. E no seu período posterior à sua formação, como que foi a sua entrada no mercado de trabalho? Porque até então você tinha essa questão de quero ficar próximo da minha família. Ali você já começou a ter algum rompimento ou não? Tive sim. Eu tinha duas coisas que eu precisava ali. Eu precisava continuar morando em Santa Bárbara do Oeste, que era a minha cidade, porque eu precisava, em tese, né, cuidar da minha mãe e do meu irmão. E eu precisava trabalhar. Sim. Eu tinha certeza que eu precisava começar a estudar e trabalhar. Eu queria, né? Tinha apoio da família e tal, nunca me faltou nada, mas era um desejo, uma necessidade de começar a trabalhar e responder por mim mesma, né? E batalhar e poder fazer as minhas coisas e ajudar também, né, em casa. E eu já tive, assim, muita sorte de começar a trabalhar no primeiro ano de faculdade. Então, eu fui estagiária por uma semana. Aham. Eu conto isso sempre. Eu fui estagiária por uma semana, e eu deixei de ser estagiária por culpa de uma enchente. Eu comecei a trabalhar, né, e aí teve uma enchente na minha cidade. Eu comecei a trabalhar numa emissora de rádio como estagiária. E, e teve uma enchente. E eu, uma estagiária proativa, Aline, resolvi que eu ia cobrir a enchente. Eu resolvi que eu ia lá na rádio buscar os equipamentos e tal, ia sair à noite, cobrir a enchente, porque os outros repórteres que estavam, né, de plantão, enfim, não tinha ninguém de plantão, os outros repórteres que trabalhavam comigo não moravam na cidade. Eu, sei lá, achei que era minha obrigação fazer aquilo. E eu fui cobrir a enchente, fiquei até de madrugada fazendo aquele trabalho.
entrando ao vivo e fazendo umas coisas que, assim, quando meu chefe foi descobrir o que eu estava fazendo, porque ele também não morava na cidade, quando ele foi Ah, entender o que estava acontecendo, eu já estava no ar fazia muito tempo. E bem ousada, né? sim, sim. E foi isso, assim, e só Ah, sei que deu certo. Eu não recomendo que ninguém saia fazendo coisas muito intempestivas, não. Mas também não recomendo que as pessoas se escondam, sabe? E, e aí deu muito certo e eu sei que naquela noite eu fui promovida, sabe? Fui ah, efetivada por conta do resultado desse trabalho que acabou virando uma cobertura histórica, assim, foi uma sim. enchente histórica para a cidade e eu estava lá na hora certa, no lugar certo, muito foca, né? Ainda Ah, como jornalista, muito menina, mas então eu comecei ali né, em rádio. Para o jornalista, você sabe, né, Aline? Começar em rádio é tudo, porque te dá uma versatilidade muito grande. claro. E depois, logo em seguida, eu fiz televisão e rádio ao mesmo tempo. Isso ajudou bastante também. E televisão também ajuda muito a aprender o timing e tal. Hum, Então, foi isso. Foi assim que eu comecei. ótimo. A gente tem um ponto em comum aqui, e você que me acompanhou desde muito cedo na minha carreira, para quem não sabe, gente, Lu já me liderou, né, profissionalmente. Eu também comecei a articular, né, duas áreas da vida muito cedo. Então, com 17 anos, eu já trabalhava e estudava. E depois segui assim, eu falo pelo resto da vida, que depois que a gente começa a graduação, faz pós e segue na carreira, a gente nunca deixa de estudar, né? A gente está sempre fazendo algo a mais. Então, a gente está sempre articulando trabalho e desenvolvimento, né, intelectual. E achei interessante a gente ter esse ponto em comum que você já começou logo cedo, com esse aspecto, porque com o tempo você só vai acumulando novas atividades no nosso dia a dia. No seu caso, Lu, assim que você terminou de se formar, melhor, concluiu o seu curso de graduação, você já assumiu alguma posição de liderança no mercado de trabalho ou não? Você ainda ficou num cargo técnico, algo nesse sentido? Não, foi tudo muito rápido, Aline. Foi tudo Aham. muito rápido. Acho que Ah, e antes só de você responder, deixa eu só complementar uma outra pergunta que eu quero te fazer junto com essa. Como você começou também a estagiar muito cedo, eu também tenho essa similaridade com você, né? Eu sempre fiz muito estágio também durante a graduação. Você já saiu da graduação com clareza de qual área você queria seguir naquela época? E aí já começou também a liderar ou não? olha só, isso é interessante. Eu saí da graduação com duas certezas. Sim. Eu amava fazer televisão Hum, e rádio, mas que eu não ia conseguir sobreviver fazendo isso. hum, E eu precisaria, se fosse continuar em comunicação, precisaria enveredar para o caminho da comunicação corporativa, que foi o que acabou me trazendo para o que eu faço hoje, ah, né? Para a área de gestão de pessoas. Isso e esse caminho da comunicação corporativa, as pessoas já observavam em mim na graduação. Os professores recomendavam isso. Quando eu estava na faculdade, diziam: olha, você tem jeito para gente, você tem jeito para pessoas, você deveria seguir essa área, você deveria ir para esse caminho, né? E eu fui meio que seguindo alguns conselhos de pessoas mais experientes, tá? Então, começando do fim para o começo, respondendo tua ah, pergunta. ah. Bom, e aí, esqueci o começo, era sobre a questão A clareza de da qual clareza, área focar e se você já começou a liderar pessoas. liderar. É, Isso. então, É. foi, na verdade, antes mesmo de me graduar, Ah, porque eu, enquanto estava ainda estudando, eu já fui assumindo, por exemplo,
gestão de redação, né, de redações dentro de rádio e de TV. E aí eu liderava repórteres, né, já liderei equipe de reportagem ali naquele comecinho. Mas logo que eu me graduei, eu fui fazer a primeira pós-graduação em comunicação, na época se chamava comunicação organizacional e marketing, na Casper Libero. E foi já nesse caminho de carreira, nesse desenho de carreira para comunicação corporativa, né? Para essa área, entendeu? E nesse momento eu já comecei a liderar, já me tornei gestora de uma área de comunicação corporativa, né? Dentro de uma faculdade. Então, muito jovem, nossa, eu tinha 20 e alguns anos, poucos anos, né, na minha primeira posição de liderança. Então, foi muito cedo mesmo. E já naquela época, na sua primeira liderança, quais foram os principais desafios que você teve? Ou o principal aprendizado também, nesse primeiro contato ali com a liderança? Eu digo, Aline, que eu fiz muita coisa errada, né? Normal, né? Muita coisa errada. Porque a gente erra demais, né? Eu acho que o grande desafio é o que, se você perguntar, né? Acho que todo mundo passa por isso. Você se dá conta de que você vai ter que cuidar de gente, que gente dá trabalho, sabe? Gente, é uma maravilha. Eu falo que as pessoas são maravilhosas, né? Se você gosta, se você se permite, né, se encantar com os seres humanos, você vai descobrir coisas extraordinárias, porque as pessoas são capazes de fazer coisas extraordinárias. Então, você vai aprender todos os dias com as pessoas, você vai aprender que elas são capazes de criar, né, de inventar, de fazer, enfim, coisas incríveis. Porém, as pessoas ficam doentes, as pessoas faltam, as pessoas perdem o ônibus, as pessoas, né, têm dor de barriga, as pessoas têm dor de dente, e você precisa entregar o resultado do trabalho e você depende das pessoas para fazer aquilo acontecer. Então, eu acho que o grande desafio da liderança é quando você entende que você tem que entregar o resultado por meio, né, da contribuição, da realização do trabalho de outra pessoa. E que você precisa, portanto, mover, né, essas pessoas e ajudá-las a chegar no seu melhor, né, levá-las ao seu melhor resultado, levá-las ao a sua melhor performance. E você está aprendendo isso ainda. Você ainda tem que fazer o seu, né, entender que você tem que fazer a sua parte bem, desapegar um pouco da sua parte, porque até então você era muito bom no que você fazia, e por isso você virou chefe, entre aspas. Por isso você Quando virou você gestor. sai, né, de especialista a nível técnico e pega a liderança. Aquela primeira virada de chave, né? Então, você virou o gestor porque alguém confiou e viu, nossa, ela é tão boa, né? Ela vai sair tão bem, ela é tão responsável, ela é tão proativa, eu não preciso pedir, ela já sabe fazer, né? Não preciso mandar, ela já consegue e tal. E de repente, ok, você é isso tudo, mas agora você tem que fazer com as pessoas. Então, eu acho que esse é o grande desafio, tá? Aprender a confiar nas pessoas. Nas pessoas. Entendi. E um aprendizado que você já teve de uma boa prática, já nessa primeira liderança, algo que você falaria para aquela Luciana, assim, olha, isso aqui, olha, dá certo, naquilo que você fez no passado. Olha, eu fiz algo Você já muito. fazia. Eu fiz, já fazia e continuo fazendo. Que era o que funcionou sempre, desde sempre, e eu continuo fazendo. Não abro mão de fazer. Ouvir as pessoas. Ótimo. Ouvir as pessoas. Sim. Né? Não faço nada sozinha. Então, assim, hoje eu sou diretora,
numa empresa. Uhum. Eu lidero líderes sêniores, né? E eu já são vários anos, né? Liderando gente. E eu fazia algumas coisas que eu me vejo hoje fazendo coisas que eu já fazia lá no comecinho. Igual, né? Que é sentar e dizer para as pessoas com quem eu trabalho, me fala, como é que a gente pode fazer isso melhor, né? Como é que isso pode ser feito de uma melhor forma? Me ajuda, sabe? Eu acho que isso é outra coisa. Pedir ajuda. Não tenho nenhum problema. Não é porque eu estou há tantos anos liderando, sabe, Aline, que eu Ah, não eu sei fazer tudo. Muito pelo contrário. Quanto mais eu faço isso que eu faço, mais eu descubro que eu sei, que eu menos sei, sabe? Então, e de verdade, porque ainda mais no mundo de hoje, né, que as coisas mudam tão rapidamente, mudam demais. Então, ouvir as pessoas e pedir ajuda delas, né? Dizer, olha, como é que dá para fazer isso de um outro jeito? Dá para fazer melhor? O que você pensa disso? Me ajuda a fazer isso diferente. Isso eu recomendo, é uma boa prática. muito bom, Lu. Vou aproveitar e vou adiantar uma questão para você. Você já trouxe para a gente aqui que você hoje está no nível de diretoria. Então, Sim, você é líder de líderes, né? sou. Para você, qual que é a principal diferença de liderar uma pessoa de nível técnico para ser uma líder de líderes? Tá. Bom, eu acho que liderar uma pessoa no nível técnico ainda, bom, requer que você eventualmente ainda pegue na mão, vamos dizer assim, né? Que você ainda se sente ao lado e eventualmente ensine a fazer certas coisas, né? Literalmente ensine, ajude a fazer, né? E monitore mais de perto. Eu costumo dizer, não dá para delargar, né, as coisas tanto assim. Embora você vai ter pessoas no nível técnico sêniores também, uma senioridade técnica, tá? Mas que talvez precisem do seu apoio ali, porque precisam de um suporte por conta da gestão, sabe? Da sua capacidade de gestão, porque talvez não consigam ter uma leitura de cenário mais ampla, né? Dentro de uma organização, por exemplo, se é uma pessoa que tem o que a gente chama de a famosa carreira Y, né? Que é uma pessoa que é mais especialista, enfim, ela vai precisar mais do seu apoio, às vezes, para transitar dentro da organização, inclusive, sabe? Agora, a liderança de líderes é uma delícia, sabe, Ali? porque, porque você vai liderar colegas, né? Ótimo. Muito. E eu acho que colegas no sentido de que você vai liderar pessoas, você tem que prestar atenção que é uma troca, né? O tempo todo essas pessoas estão te ensinando, né? O tempo todo você está aprendendo com essas pessoas. Então eu acho que se você encarar como uma via de mão dupla sempre, né? A liderança de líderes, você tem que se colocar num lugar muito mais inspiracional, né? De direcionamento, do que de dizer o que precisa ser feito, né? As pessoas já sabem o que precisa ser feito. É só direcionar e inspirar. Ótimo. E é interessante porque, na minha percepção, baseado no que você falou aqui também, de experiência, de troca com outras pessoas, essa liderança do nível técnico, de fato, você está lidando com uma pessoa que tem um nível de consciência diferente do seu em relação até à responsabilidade. A ter esse olhar de buscar o resultado, né, que um líder tem. Quando você olha e fala, né, eu estou liderando colegas.
Quando você lidera um líder, ele já tem essa mentalidade de liderança, ele também está buscando essa questão do resultado que ele tem que dar para a área dele. Então, esse nível de consciência, né, facilita muito mais esse processo e você consegue ter essa sensação que você mencionou mesmo, de que é um colega, ele está aqui comigo, lutando comigo pelo mesmo objetivo. Que muitas vezes é mais desafiador quando é no nível técnico. Que a pessoa, muitas vezes, por conta de estar no nível técnico, ela ainda não está com essa mentalidade, né, da liderança ali. E que você tem que trabalhar nela. E por mais que se trabalhe, é diferente, né? Que de fato, a função que cada pessoa ocupa, ela tem uma mentalidade diferente. Eu acho que é bem isso, Aline. Ah, Eu acho que são disposições mentais diferentes. Você tem toda a razão, né? ah, Porque a pessoa, quando já chegou a uma posição de liderança, ela já passou por essa etapa, né? isso. Então fica mais fácil essa troca acontecer, entendeu? Ela já fez essa musculatura, entendeu? Sim. Ao passo que enquanto ela ainda está, né, nesse nível técnico, como você está Ela está chamando, muito preocupada com a tarefa, às vezes, né, ali no nível técnico, e não tanto com essa questão do resultado que o líder já tem. ela ainda não alcançou esse lugar, não consegue Sim, sim, enxergar todo. Então, todo. é, ela depende do líder, né? Depende da gente para poder ajudá-la a enxergar. Então, essa visão Sim, de sim. helicóptero, né? A gente é que tem que trazer, entendeu? E É. também é bom, né? Também é bom. E eu falo que a gente não pode se eximir dessas responsabilidades, né? Esse é o grande, eu falo que esse é o grande drama, sabe? Às vezes das organizações, quando você tem nas equipes, que você tem equipes mistas, né? Você não tem equipe só de pessoas desse jeito ou só daquele jeito, né? Ah, Tem equipes com vários perfis. E a grande beleza da liderança é você conseguir permear, né, esses diversos perfis e conseguir é, transitar e acolher e entender as diversas necessidades desses diversos perfis, dessas pessoas, nos momentos que elas precisam, sabe? Porque os resultados se constroem através delas, né? Os resultados não caem do céu, isso. sabe? E nem nascem do computador, sabe? Saem assim do computador, né? Feito Ah, fumaça. Não, né? E nem na inteligência artificial ainda. É, sozinho, sabe? Vem das pessoas. Então a gente está aqui, né, para fazer com que as pessoas consigam entregar os resultados. exatamente. Ótimo. Bacana, Lu, que você trouxe aqui na sua fala um tema que é muito comum para algumas das mulheres que nos acompanham, que é o processo de transição de carreira. Para você, aproveitando para trazer alguns aprendizados para outras mulheres. Quando você fez essa transição de sair de fato daquela sua área de origem, da comunicação e da docência, né, de dar aulas, e realmente partir para a liderança. Se uma mulher estivesse nessa posição que você passou, qual orientação, dica você poderia dar para que esse processo fosse feito de uma maneira melhor, mais tranquila, que você acredita que facilitou, que facilitaria o seu processo de transição? Eu diria que assim, Aline, na verdade, eu, eu, eu assumi a liderança também dentro da área de comunicação, mas fui me tornar diretora, né, que é uma posição mais estratégica dentro das organizações, na área de recursos humanos, né? Então eu fiz um movimento de carreira muito amplo no fim das contas, sabe? Porque ele foi, eu falo que ele foi vertical, ele foi diagonal, ele foi horizontal, ele foi tudo junto, né? E ele, ele me demandou fazer esse movimento para uma posição mais estratégica e ocupar um espaço dentro das organizações novo e que requereu um reposicionamento, tá?
E isso, para mim, foi bem. Eu achava que estava bem preparada para isso. E quando eu me deparei, eu percebi que era bem mais complexo do que eu imaginava, porque tinham várias nuances que eu não tinha calculado, sabe? Sim. Eu posso falar agora, já vou explicar um pouquinho melhor isso. Tá. Mas também teve a questão da amplitude dos temas que eu tive que abarcar, porque eu sempre tangenciei a área de RH, eu sempre estive dentro da área de RH, você sabe disso, nós trabalhamos dentro da RH juntas, né? Exatamente. Mas eu era tangencialmente. E de repente eu fiz o inverso do que muitos colegas da área de gestão de pessoas fazem, que elas nascem no RH e abarcam a comunicação. Eu fiz o contrário, né? Sim. Nasci na comunicação e fui abarcando o RH. E esse movimento, ele requereu de mim um aprendizado técnico muito rápido. Eu já tinha habilidade de gestão, mas eu tive que adquirir uma habilidade técnica. Eu deixei de ser professor e voltei a estudar, né, quando eu assumi a posição de RH. Então, assim, falando um pouco sobre isso que você falou, de quando saí, vamos lá, do nível gerencial e fui para o nível de diretoria, que acho que isso foi importante. O que aconteceu e qual foi esse choque, entre aspas, tá? Primeiro, que os assuntos mudaram, né? O nível de complexidade mudou. A gente fica ali olhando, falando, esses diretores não fazem nada, sabe? Às vezes a gente acha, né? A gente olha e fala, nossa, a vida, né, da diretoria é meio fácil. Ou se eu tivesse lá naquela cadeira, eu faria assim, eu faria assim. Ali do céu, nem te conto. Eu também pensava assim, sendo bem honesta com vocês, gente, do fundo do meu coração. Eu olhava às vezes e falava, por que eles não fazem isso? Será que eles não estão enxergando, né? E aí eu vou contar para você que nem sempre dá para fazer, sabe? E não é falta de enxergar, não é falta de enxergar, é que o nível de complexidade é muito maior, né? E o nível de responsabilidade é muito maior. Você começa a ter a questões e a temas que você não teve antes. Você começa a ser cobrado também por questões e temas que você não era antes, tá? E sendo mulher, Desculpa. Deu uma tosse aqui agora. água, hã? Não tô bem. Foi rapidinho. Né? E sabe o que? Sendo mulher, Aline, tem um pouquinho tem uma pimentinha nisso também, porque a gente, tá, essas coisas têm avançado, têm melhorado, mas sendo mulher e sendo jovem, eu assumi diretoria com 36 anos, entendeu? Me tornei diretora aos 36. Isso é muito cedo também, né? Você tem que se afirmar também, você tem que mostrar que você tem competência, mas eu confesso que tinha alguns elementos, sabe, até mesmo de gênero ali que apareceram assim, eu não estava preparada, né? Que eu tive que, sabe, me fortalecer para poder me estabelecer, né? E depois, na sequência, veio a maternidade, que é um outro desafio. Então, eu diria que se tem uma dica que eu dou para você se preparar para fazer essa transição, primeiro, não tenha dúvida de estar qualificada para isso, né? Acho que isso, você ter essa sua confiança realmente na sua qualificação. E a segunda é assim, tenha muito bem, isso eu recomendo para qualquer pessoa hoje, tá? Que vai fazer uma de liderança. Autoconhecimento. Vai cuidar de se conhecer. Vai fazer análise. Vai cuidar de se autoconhecer. Para não deixar que enfim, as armadilhas do mundo corporativo te peguem. Da vida, na verdade, de modo geral. Mas do mundo corporativo, especialmente, te peguem. Exato.
Autoconhecimento, o processo de análise, incluindo, né, o processo de análise e tantos outros processos que nos ajudam a entender melhor a gente mesmo, como a gente se coloca no mundo, nas situações, é extremamente importante, né, Lu? Para a gente navegar melhor pela Já vida. ajustei. Isso que você falou da transição, né? Se preparar. Eu falo que eu, pelo menos, não tive, né, do meu processo de escolha profissional no início, uma orientação, né, de como escolher. A gente escolhe muito cedo, bem. De certa maneira, a gente vai respondendo ali aquilo que a vida vai demandando e entregando para a gente, né? Não, a vida demanda assim, faça uma escolha, ou ela entrega algumas oportunidades e você vai pegando as oportunidades. E aí a gente vai se encontrando. E quando eu fiz a minha transição, de certa maneira, que foi sair da minha carreira, né, inicial, que eu havia buscado, para buscar empreender uma área que me interessava, eu também não tinha naquela época o total conhecimento em relação a como você vai fazer um plano de desenvolvimento individual que basicamente, né, que ajuda muito nesse processo que você falou, da preparação. Então, assim, para eu ocupar esse novo lugar que eu estou buscando, o que eu preciso desenvolver? Né? Quais são as competências que eu preciso ter para ir para esse novo lugar? E que hoje, se eu olhar para trás, se eu pudesse falar para aquela linha, eu falava assim, querida, senta aqui uns minutinhos e primeiro vamos olhar isso aqui, que a gente bate menos cabeça, né? Porque é depois que a gente vai estar no mundo, né, fazendo as coisas, e aí você aprende aquilo, faz, nossa, faz tanto sentido, teria facilitado tanto o início do meu processo. Então, passa essa mensagem junto com a sua para quem está nos assistindo, quem vai assistir a gravação, de que se você estiver passando por uma transição, né, nesse sentido de ocupar um novo espaço, se preparar, como a Lu falou, realmente você saber que você tem as competências para ocupar aquele novo lugar é essencial. E se você não sabe o que é um plano de desenvolvimento individual, pesquise, dê um Google, porque é algo assim que facilita demais esse processo, seja para você empreender, mudar de área, né, ou crescer dentro, né, Sim. da própria carreira ali dentro da empresa. É. Pode falar. Esse movimento, quando a empresa em que eu estava me chamou, né, e disse, olha só, está acontecendo um movimento aqui, Luciana, a gente não está entendendo muito bem. Você sempre foi a nossa pessoa de comunicação e, de repente, os diretores estão vindo aqui falar para nós que a gente tem agora a posição de diretor de RH aberta e que a gente deveria colocar você nessa posição. Você é a diretora. E eu já estava no RH, né? Sim, Já sim. era uma gerente sênior ali naquela área. Uhum. E aí eles queriam entender qual era o meu background em RH. E aí eu comecei a explicar, né, o que é e por que talvez os colegas estivessem enxergando aqui. E eu fui falando, fato, eu já tinha um histórico ali mesmo com eles, que eles talvez não estivessem enxergando do que eu vinha fazendo. E conforme eu fui falando, nem eu mesma estava enxergando, sabe, da execução, do que estava sendo feito. Só que, e aí eles disseram assim para mim, ótimo, então isso que você está fazendo, a gente quer que você continue fazendo, você topa, desse jeito, né? São poucas vezes na vida que aparecem oportunidades assim, né? Eu sei disso. E eu disse, olha, eu até topo, mas eu preciso de algumas coisas. E eu lembro que eu falei, eu preciso de um mentor, eu preciso, eu preciso de um apoio, eu tenho que voltar a estudar, porque eu vou liderar uma equipe que eu gostaria de minimamente ampliar o meu repertório para poder contribuir um pouco mais com o repertório dessa equipe, né? E eu preciso também remodelar essa equipe, então preciso de autonomia para poder formar uma boa equipe, que formar boas equipes, modéstia à parte, eu sei, certo, Aline? E aí, hein? Vamos lá, Sim, né? com Parte certeza. dessa equipe, Mas eu formar uma sou boa prova viva. equipe, né? Ah, E eu preciso de apoio, que vocês tenham sim. paciência comigo, porque eu vou errar, Hum, né? Eu não vou acertar de cara. Então, assim, se vocês tiverem paciência comigo e me apoiarem, vamos junto.
né? Porque coragem eu tenho, sabe? E foi o que a empresa foi junto comigo. Foram, né? Depois disso aí foram 6 anos, né? Depois, então, só que é isso. Você tem que criar um cockpit, sabe? Para você poder fazer essa transição com tranquilidade e com responsabilidade também. Claro, claro. Lu, aproveitando também que você já tocou no filho, no filho, no assunto filho, que eu ia falar, no assunto filho, que no meio disso tudo, né, dessa transição que você fez ali, já desafiadora, lidando com... O assunto o Theo, esse é o Theo. já lidando com todos os desafios, né, da carreira, também acontece que você tem um filho. A sua gravidez foi planejada ou não? Ela Foi bem planejado, mais planejado impossível. Porque eu fui deixando, né, Aline? Eu fui deixando. Eu tenho uns conselhos bons para dar sobre isso, hein? Ó, vamos lá. Aí que estão nos assistindo, que estão na casa dos 30 e alguns. Eu tenho alguns conselhos sobre isso. Eu fui deixando, eu fui mãe com 39, quase 40, tá? Porque eu não tinha muita coragem antes disso, sendo muito honesta. Antes também... Mas você já tinha o desejo? Muito. Sempre quis. Sempre quis. Mas, depois de um tempo, eu comecei a ter dúvidas se eu queria ser. Por quê? Porque a carreira vai se movimentando, a vida vai te levando para vários lugares, e eu sempre gostei muito da minha liberdade, da minha individualidade. Liberdade é um valor muito importante para mim, muito importante. Então, eu sempre gostei muito. E aí chegou um momento que eu comecei a ficar em dúvida, sabe? Mas aí, lá para os 35, eu trabalhava na indústria farmacêutica, cheia de médicos em volta de mim. E os médicos olhavam para mim e falavam assim: e aí? Vai não? Cobrança social. Depois dos 35 começa a dar problema, e não sei o quê, e as chances isso, as chances aquilo. E não era o melhor momento para mim. Não era o melhor momento. Por N razões, não era o melhor momento. E não dava, né? Aí o tempo foi passando, tal. Quando deu 37, era o melhor momento. Aí eu fui investigar se estava tudo certo. Não estava. Estava tudo errado. Era um monte de problema de saúde. Eu tinha zilhões de miomas. Fui descobrir que estava tudo errado. O útero estava todo errado. Enfim, Aline, estava tudo errado. Para ter o TEL, eu precisei fazer, antes do TEL, 2 cirurgias, tá? E aí, só que assim, e aí isso, quando eu resolvi que eu ia ter o TEL, eu fui promovida, virei diretora, né? Quando eu resolvi que eu queria ser mãe. Aí não era mais momento também, porque daí não dava, porque tinha muita coisa para fazer, né? Aí, beleza. Quando eu resolvi de novo, que agora vai, mais problemas. O útero todo de novo complicado, nova cirurgia. Aí o médico falou, então, o negócio é o seguinte, não vai dar para ser assim tudo natural, né? Não vai ter jeito pela idade, por todas as questões, enfim, você já tem várias cirurgias, vocês não vão conseguir, né? Não vai ser possível. O pai também do Theo também, né? Já tinha também mais idade, a gente já, né, não tava assim nessa, né? A conjunção astral já não era tão favorável. Então, bora lá. Tem que fazer uma inseminação. Era a primeira tentativa. Fizemos a inseminação, uma infecção. Na primeira tentativa, eu fui parar no hospital, fiquei mal, não deu certo. Aí chegamos pro médico, ele falou assim, então, o negócio é o seguinte, existe um protocolo, eu poderia tentar 3 vezes de inseminação antes de partir para uma fertilização in vitro, mas não quero. Quero já que você vá para uma fertilização in vitro. E eu, Aline,
que queria fugir desse negócio de fertilização in vitro, porque eu sempre achei isso uma violência, sabe? Assim, eu sempre achei um processo muito violento, muito duro para a mulher, principalmente. Porque todas as histórias que eu vi sempre foram muito doloridas. Meu Deus, aquelas mulheres sempre, né, vendendo a casa, o carro, a vida, a alma, né? E às vezes, então, não é tantas e tantas e tantas vezes e não conseguiam e tal. E eu falei, gente, eu não sei se eu quero isso, sabe? Acho que não, né? Só que foi indo, sabe? Foi tudo tão natural. Quando eu vi, eu tava num processo de FIV, de fertilização in vitro, né? E era uma tentativa. Eu lembro que eu virei pro André, que é o pai do Theo, e eu disse, André, o negócio é o seguinte, a gente tem recurso para fazer esse negócio quantas vezes? Porque eu também sou tipo, vamos lá, tem que ter plano A, B, C, D, F, G, H, né? Falou, olha, é assim, é caro isso, né? Então, acho que dá para fazer 2 vezes. Eu falei, então, tá. Então, vamos lá, né? Vamos fazer uma, se não der certo, vai a segunda. E tudo bem. E se não der, esquecemos o assunto, não é para ser e pronto, acabou. E fomos, a primeira tentativa, já na primeira, né? Eu tinha, foram... isso é bom para contar para mulheres, né? Assim, foram 6, eu tinha 6 óvulos apenas, porque aos 39, né? 38, da coleta, você já não tem mais tantos, né? Mas todos foram fecundados, só que eu fiquei com um embrião, um único embrião. E aí fizemos um implante desse único embrião. E esse único embrião é o Theo, na primeira tentativa. Então, assim, era para ser, tá aí, maravilhoso, saudável, né? E aí, qual é a dica que fica de estudo? Moças, meninas, né, que querem ser mães, mas estão aí à volta com suas carreiras, como eu também estive. Congelem os óvulos. Essa é uma dica que se tivessem me dado aos 30 e alguma coisinha lá, esse é um processo que se barateou demais, super tranquilo, que traz uma liberdade para as mulheres e uma saúde, né, para uma futura gestação, que eu soubesse que me traria depois uma paz de espírito, sabe? Eu teria feito isso aos 30 e poucos, e teria sido mais tranquilo ainda. No meu caso foi, tá? Mas essa é uma dica que eu dou. Vão lá, faz o congelamento dos ovos e fica em paz com esse assunto. Ótima dica, Lu. Porque essa é uma questão importante mesmo para o nosso público feminino. Não é? Especialmente aqui, porque a maior parte das mulheres que me acompanham, elas são mulheres que articulam carreira com outras atividades. E há sempre esse pensamento, né? Se a maternidade ela vai interferir na carreira. E o que a gente tem mais escutado de mulheres que passaram por situações parecidas com a sua, ou que decidiram ser mães, mesmo correndo risco, né, de prejudicarem a carreira, é de que não existe hora certa, né, para poder ter um filho. Mas se você não quiser ter, né, de imediato, não tem essa alternativa de que para quando aparecer essa pessoa, ou for o momento que a pessoa de fato querer embarcar nessa, ela ter esse alívio mesmo. Exato. E não está se preocupando com o alarme, com alarme? Não sei se é o melhor termo, né? O relógio, não o alarme. O relógio biológico. Né? Porque a pressão mais principal para a mulher são esses dois aspectos, né? É carreira, de pensar assim, vai prejudicar a minha carreira, e a questão biológica, né? Que essa é implacável, viu, Aline? É implacável. Mesmo, ela é implacável. Para os homens, não, porque eles podem ser pais até o final da vida. Né? Agora, nós mulheres não tem jeito. De fato, os óvulos vão diminuindo, vão acabando, vão envelhecendo, e isso é um problema. Então, para garantir uma gestação mais saudável, e dado que hoje a ciência está aí, e a ciência é uma bênção de Deus, como eu costumo dizer, então, e ela está aí a nosso favor, então, dado que isso está aí a nosso favor, é importante que, tendo isso a nosso favor, sabe, procure se cuidar e planejar isso também
Hoje eu falei sobre isso, olhar para o futuro com um pouco mais de generosidade, sabe? A gente tem que olhar dessa forma para poder ter uma vida com mais equilíbrio também. Exato, exato. Tudo que a gente puder fazer para evitar preocupações desnecessárias, né? Problemas desnecessários no futuro, melhor, né? Obrigada por compartilhar essa questão, né? Que é super íntima e que serve como um grande aprendizado para todos nós aqui, nós Essa mulheres, né? é pública, viu, Aline? Por isso que me sinto confortável para dizer aqui, porque ela Para é falar. quase clínica, né? Ah, Então, e é uma história super assim, boa, positiva. Eu tenho prazer em compartilhar, porque é para incentivar mesmo, né? As mulheres. né? Se alguém de repente tivesse te falado, né? Lá atrás, como você mencionou, se tivesse feito esse papel que você está fazendo agora, teria te alertado. Lu, aproveitando que chegamos agora nesse papel a mais super importante que você articula na sua rotina, eu gosto de a gente passar por todos para eu fazer a pergunta em relação a como você cuida do seu bem-estar ao longo da sua jornada, no início da sua carreira profissional, até hoje. Você teve algum clique assim no meio desse meu processo, onde que eu me incluo na minha agenda, como que eu me cuido? Houve algum momento ali de clique ou não houve? Pode pensar assim na sua trajetória como um todo, como a gente falou aqui. Desde você solteira ali na vida acadêmica, depois começando a vida profissional, e aí entra o filho também, né? Olha, eu acho que eu tive como muitas pessoas, altos e baixos, né? Altos e baixos. Porque a vida é assim, né? Feita dessa forma. E eu acho que foi Jung, acho que é Jung que diz que até os 40 é que a gente começa a viver depois dos 40, né? Que a vida realmente a gente começa a viver depois dos 40, porque até os 40 é tudo é um ensaio, é essa palavra que ele usa, é tudo um teste, não, é tudo pesquisa, é research, ele usa a palavra ele usa, você tá só fazendo pesquisas até os 40. Depois dos 40 é que você começa a viver, né? Eu tenho para dizer que comigo aconteceu muito disso, Aline, porque eu tive muitos altos e baixos com relação a essa questão de me cuidar. Eu sou de uma geração que foi criada para estudar e trabalhar, né? Estudar e trabalhar. Essa coisa de cuidar da saúde, olha, eu não me lembro, sabe, de ter em casa meu pai e minha mãe falando, vai fazer uma atividade física. De verdade, não lembro, sabe? Não lembro mesmo. Era uma outra coisa, sabe? Era um outro foco, né? Eu sou dessa geração. E, e tudo bem, não morri, tô aqui, tá tudo certo comigo, sabe? Eles me ofereceram o que tinham e sabiam e acreditavam ser o melhor, me deram a melhor educação que podiam, tripas coração para mim. E eu fui começar a me importar com isso realmente mais velha, mais madura. E agora, essa coisa de cuidar da cabeça, do equilíbrio mental, das emoções, principalmente, foi com a análise, Aline. E eu faço análise desde 2012. Análise lacaniana, entendeu? Então, assim, é de verdade verdadeira. Assim, eu recomendo, não importa que as pessoas busquem, né, qual é o caminho de autoconhecimento e tal, qual é o. Né? Mas para mim, desde 2012, tem sido esse o caminho e me ajuda demais, porque me ajuda a elaborar, realmente, a me ouvir, né? E a elaborar as minhas inúmeras questões. São inúmeras. Né? Eu sou realmente um ser bastante complexo, como todos somos. Mas eu aprendi a gostar de mim, né? Aprendi a me amar
aprendi a me respeitar com as minhas limitações, com as minhas fragilidades. Aprendi por exemplo, a entender, né, aquela coisa de, aquela coisa que a gente vive culpando pai e mãe, sabe, por um monte de coisa. Não, pelo amor de Deus, né? Parar com a de culpar pai e mãe por tudo na vida. Sim. Pai e mãe estão lá fazendo o que podem por nós. Sai desse lugar, né? Cresce, assume a responsabilidade pela sua vida, pelos seus BOs. Vamos lá, né? Colocar o espelho diante da gente e ver o que a gente pode fazer de melhor por nós todos os dias. Ganhar um pouco mais de maturidade e de responsabilidade pelas nossas escolhas também. Então, assim, junto com essa questão do autoconhecimento, eu acho que veio a maturidade também, né? A maternidade também me trouxe tudo isso também. Eu falo que o Theo certamente me ajuda, né? Me ajudou a ser também uma mulher melhor, né? Porque a maternidade é uma coisa incrível. E aí isso também tem me ajudado, por exemplo, a cuidar mais da minha saúde, né? Física, inclusive. Eu tive estágios de descuido, como muitas mulheres têm, né? De, por exemplo, agora não dá, agora eu tenho que cuidar só disso, porque eu preciso trabalhar muito, eu preciso focar, então totalmente, eu não fazia um esporte, uma atividade física, eu não fazia nada, e eu fiquei mal, e eu fiquei deprimida, e eu não conseguia me olhar no espelho, como muitas, né? Quantas? E também com a pressão social, e também com a pressão social e do ambiente corporativo também, né? Porque o ambiente corporativo também te traz essa pressão da imagem, tá? Sim. Também é duro nisso. Então eu passei por tudo isso também, né? E, e eu acho que é o autoconhecimento que também ajuda a gente a encontrar força e a encontrar as respostas que a gente precisa para se posicionar, sabe, no espaço, né, no mundo e a descobrir quem é que a gente quer ser, sabe, e a se bancar, sabe, Aline? Eu falo que eu tenho ouvido muito isso da minha analista e de mim mesma nas minhas reflexões. Eu acho que a gente uma das coisas mais especiais que eu aprendi de mim mesma, né, e que eu tenho aprendido sobre mim mesma, e eu diria que esse ano tem sido muito especial nesse sentido, aprender a bancar as minhas escolhas, as minhas decisões e, e fazer aquilo que eu quero fazer, que eu tenho coragem de por mim, sabe? Por acreditar na minha verdade, em quem eu sou, porque a vida é curta também, né? E aí a idade vai chegando, Aline. Isso uma vez uma amiga, sabe, Luciana? Você vai descobrir daqui a um tempo que a vida passa, né? E eu lembro como se fosse hoje dela me falando isso. E hoje eu tenho a idade que ela tinha quando ela me falou isso. E é verdade, sabe? A vida passa mesmo. Então, a gente não pode deixar passar algumas coisas. E a gente tem que cuidar da gente. Então, Com certeza. é isso. Quando você trouxe aqui pra gente essa questão de que você passou por um momento de mais vulnerabilidade, né, de entrar num certo processo de desânimo, de não conseguir se olhar no espelho, eu falo que a maior parte das pessoas com as quais eu converso, por de fato
não só no nosso ambiente familiar, eu acho que culturalmente, né, é muito novo se falar de bem-estar, de saúde, de longevidade também, que é um outro tema que acaba pegando muito essa questão do autocuidado. A não ser que você nasceu numa família que tinha, por exemplo, a prática do esporte como algo muito forte na própria família, ou você, de repente, nasceu numa família que as pessoas já tinham algum envolvimento, né, com grupos que têm práticas de autocuidado, como meditação, algo nesse sentido. É muito raro mesmo se encontrar uma pessoa da sua geração e até da minha mesmo, sabe? Que tenha crescido num ambiente que estimulasse práticas de autocuidado de forma geral. E quando a gente fala de autocuidado, a gente está falando de saber lidar de forma saudável com as emoções no dia a dia, praticar, né, algum processo de autoconhecimento que faça com que você se perceba, né, de forma mais clara e processe os acontecimentos do dia a dia, como a terapia tem te ajudado a fazer, né, Lu? O que acontece? A maior parte de nós, a gente tá na vida, a gente cresce, né, e é estimulado a ir para a vida com esse foco do estudo, trabalho, estudo, trabalho. Como se a gente fosse um robozinho mesmo, né? Sempre buscando essas coisas. Eu tive sorte que no final do meu mestrado eu participei de uma imersão em meditação e aquela imersão que deu um cliquezinho assim foi o meu clique, né? Para eu começar a adotar práticas que nutrissem o meu bem-estar. Eu comecei primeiro fazendo yoga um ano antes, depois fiz essa imersão em meditação e aí, com o decorrer dos anos, eu fui implementando outras práticas. Mas por sorte também, né? Eu estava no lugar certo ali e aproveitei a oportunidade. Não foi num contexto familiar. E aí, hoje em dia, a gente está vendo as pautas de bem-estar se tornando mais correntes, né? Dentro das empresas, você que está numa diretoria de gestão de pessoas, por conta da saúde mental, né? Dos problemas de saúde mental. E não necessariamente, eu falo assim, que não é uma expansão de consciência social, da sociedade estar percebendo que, não, a gente precisa se cuidar, de fato, praticar autocuidado para você, enquanto ser humano, estar melhor na vida. Não, é realmente um problema de saúde pública, que se tornou pauta dentro das empresas. Mas mesmo que seja por essa via e não somente porque as pessoas de fato despertaram para que isso é importante, né? Para ela, enquanto ser humano mesmo, de forma geral, eu já fico muito feliz, né? De a gente estar trabalhando essas pautas, pegando a questão da saúde mental. Eu só fico triste, né, muitas vezes, de perceber que a maior parte das pessoas, né, o clique, por a gente ainda não ter tanta informação sobre a importância do autocuidado, ainda sendo disseminada de forma mais massiva, embora algumas pessoas achem, né, que essa pauta está sendo muito batida, eu não acho, acho que ainda é muito pouco, pouco valorizada, é, é muito triste a gente perceber que a maior parte das pessoas, elas só atentam para a necessidade de praticar autocuidado integral, que é o que vai nutrir o nosso bem-estar, num momento, muitas vezes, de desafio, né, de dificuldade. Eu tô falando que eu acho triste, sabe? Eu não quero que as pessoas, que o clique delas, eu desejo que outras pessoas passem por uma experiência como eu passei, sabe? Tenha a oportunidade de participar de um retiro, de ver uma notícia na televisão, né? Um amigo falando assim, comecei a me exercitar e me sentir melhor, e também para que a pessoa não chegue no estado de esgotamento, né? Que seja do burnout, ou um problema de depressão, ou de ansiedade, para ela começar a, de fato, cuidar do próprio bem-estar. Mas depois que eu fiz essa pequena palestra aqui, peço desculpa, porque é um assunto que eu sou apaixonada, e é a minha bandeira atual. Eu queria te perguntá-lo sobre os seus desafios atuais para cuidar do seu bem-estar. Porque, por mais que a gente saiba que é uma pauta importante, né, a maior parte de nós, como você mencionou, por estar tanto ainda preso ou no modelo foco muito trabalho, estudo, que não é um problema, gente. Eu também. O que eu mais faço na minha vida é trabalhar e estudar. Eu falo que o problema é a gente não cuidar do nosso bem-estar, não é trabalhar e estudar, né? E por muitas vezes o nosso modelo de trabalho ainda não valorizar essas questões do autocuidado tanto, ainda haver uma resistência em alguns contextos.
quais que são os desafios para você hoje? Eu tô falando como Lu e não como diretora, né? De gestão de pessoas. E depois você pode falar um pouquinho também na gestão de pessoas. Claro, Quais são os seus desafios enquanto mulher, Luciana, articulando os diferentes papéis na sua rotina para você cuidar do seu bem-estar no seu dia a dia? eu, eu penso que é tão interessante essa sua pergunta, Aline, Uhum, que eu, até bem pouco tempo, uhum. uma pessoa que só falava de trabalho na análise, Olha, que não conseguia enxergar-se como a mulher, entendeu? ah, Que não ah, que essa persona era a persona do trabalho, entende? uhum. Vivia para isso, A sua né? identidade era o trabalho. Era o trabalho. Ah, Então, assim, ah, essa é a grande novidade, sabe? Mais recente dos últimos anos da minha vida. E aí, o ah. que eu quero dizer? Eu acho que uma das coisas que eu tenho feito por mim e que eu fiz por mim foi, primeiro, mudar minha relação com o trabalho. Foi muito importante. Então, Luciana, né? Esse é seu trabalho, essa é a Luciana, sabe? Vocês, coisas diferentes, entendeu? Pessoas diferentes. Enfim, né? Acho que isso foi bem importante. Ah, mas qual é o grande desafio? Tem a questão do tempo, claro, mas eu me organizei, sabe? Me organizei para colocar, sim, prioridades. Então, coisa que eu mudei, Aline, mudei meus hábitos, né? Uma pessoa noturna, sempre fui, sempre. Isso era um problema de família, todo mundo em casa, dormindo muito tarde, desde minha avó, minha mãe, insônia, blá, 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 blá. Eu não, assim, eu tenho tido, vou dizer que eu não tenho mais, porque quando eu tenho mais preocupações, eu tenho um pouco de insônia de manutenção, né? Que é um tipo de insônia que é aquela que você acorda no meio da noite, sabe? Tipo assim, 2 da manhã, pá, o olho. Ah, Eu tenho esse tipo de insônia. E venho tendo, inclusive, mais recentemente, alguns episódios devido a algumas preocupações. Mas eu mudei esse hábito. Então, assim, eu sou uma pessoa que acorda às 5 da manhã, né? Isso mudou. Nunca na vida eu imaginei que isso fosse acontecer. Eu era, até um tempo atrás, uma pessoa que se alguém perguntasse assim, como é que você queria que fosse sua vida? Eu queria muito trabalhar das 2 da tarde às 10 da noite. Era o sonho da minha vida. Porque era o horário que eu produziria melhor, entende? aham, Mas não, mudei, né? Por quê? Porque agora, até porque assim, tem meu filho, então eu acordo, aham. eu tenho meu horário normalmente de atividade física antes dele acordar, né? Aí eu vou, acordo, consigo lá, né, dar o banho, trocar de roupa, botar a escola, sabe? E aí eu venho para o trabalho, né? Então, essa coisa de organizar um pouco a vida de um outro jeito Ótimo. me ajudou Aham. muito, tá? A outra coisa que eu fiz por mim também, que foi meio difícil no começo, mas eu mudei minha alimentação, né? Não é capricho, não é folclore. Isso é Uhum. importante, tá? Exato. É autocuidado, né? É me respeitar, saber respeitar, né? O templo aqui, sabe? Que me foi dado, entendeu? Então, eu preciso cuidar. Só tenho esse corpo aqui, Uhum. né? E preciso cuidar dele. Então, eu mudei a alimentação, eu passei a fazer, né, as coisas de um outro jeito. Depois dos 18, sabe, ali, muita coisa muda, entendeu? Aham. Um pouquinho Sim. depois dos 18, entendeu? Então, eu acho que organizar um pouco a rotina e fazer escolhas Uhum. e gostar mais me ajudou
a fazer, enfim, a me equilibrar mais e a conseguir viver melhor comigo mesma. Esses são desafios que eu tenho, né? De organizar tudo isso. Claro, tem dia que não dá, tem dia que não dá. Tem dia que eu fico doente, sabe? Tem dia que eu tenho reuniões até mais tarde no trabalho. Tem dia que, enfim, que alguém bate no meu carro. Tem dia que tudo sai de outro jeito. Tem dia que eu tô muito brava, né? Errado, e eu tô pé da vida também. Tem dia que eu tenho vontade de comer uma barra de chocolate inteirinha e eu como. Tem, gente. Eu faço tudo isso também, sabe? Vou lá e faço mais exercício, igual todo mundo. Então, assim, tá tudo certo. Eu só não desisto, sabe? Vamos lá, um dia depois do outro, né? E com uma noite no meio. E tentei melhorar meus hábitos de sono também, ler coisas que eu gosto, ouvir muita música que eu adoro, fazer coisas que eu gosto, voltei a escrever, né? Então, eu acho que é isso, sabe? Tentar superar os desafios com boas práticas. Me ajudei a conhecer como diretora ali. Deixa eu só comentá-lo antes de você Claro, completar, que eu achei fantástico. Você está super cheia de boas práticas para nutrir o seu bem-estar. se você, Ao eu acredito, você é expert, entendeu? Não, eu fico muito, muito feliz mesmo, porque quando você consegue falar de forma tão fluida de tudo que você já está implementando na sua rotina, eu não gosto de falar com as pessoas que a gente, quando fala de bem-estar, a gente está buscando equilíbrio, sabe? Equilibrar a vida profissional, né, pessoal. Eu falo que a gente está buscando, de fato, integrar a nossa vida, incluindo essas boas práticas do bem-estar na nossa rotina, de forma que a gente saia do piloto automático. Antes de você fazer esse processo, você está vivendo ali no piloto automático, só cumprindo, né, demandas externas de trabalho, do filho, da casa, muitas vezes do estudo, e você se negligencia, você se esquece de você mesma. E aqui você deu um exemplo maravilhoso daquilo que a gente mais propaga aqui, que é o fato de eu estou cuidando de mim. Quando eu penso naquilo que eu vou comer, que meu corpo é um templo, então eu estou tendo esse cuidado. É um gesto de amor próprio, né? Quando a gente pensa, assim, de fato, na qualidade da comida que a gente está ingerindo. Ah, eu vou fazer um exercício, vou cuidar do meu sono, melhorar o meu sono, mas eu não vou ser perfeita. Isso vai de vez em quando ali falhar, mas está tudo bem, porque o importante aqui não é você estar extremamente equilibrada, é você não estar vivendo no automático. É você, de fato, estar conectada consigo, com as suas necessidades, e tendo esse cuidado mesmo, esse amor consigo na sua rotina. Então, você está mais de parabéns, Lu. Os desafios que você falou que tem são os desafios de qualquer ser humano, né? Tem dia que a gente tem um dia ruim, você vai comer algo errado, né? Mas que é algo que você precisa naquele momento. Não é pra gente ser perfeito e nem virar um robô. Ninguém consegue. Pode falar. Feliz com a estrelinha, ganhei presente, parabéns, né? Fiquei feliz. Mas não é fácil, né? Só que eu concordo com você. Não dá pra ser tão duro assim com a gente, sabe? Acho que isso é uma coisa, um segredo. E, e assim, acho que é uma conquista diária, sabe? Todo dia é uma coisa que a gente vai abrindo e vai fazendo por nós mesmos, né? Estava me perguntando os desafios aqui como diretora, né? Para ter esse equilíbrio. Eu acho que é muito legal. Eu trabalho num lugar que eu gosto muito, sabe? Acho que isso é uma coisa que é bem legal poder falar. Estou numa empresa muito legal que me dá um mandato para fazer gestão de pessoas muito genuíno, né? Uma empresa que se importa verdadeiramente com pessoas. Então, eu me sinto muito bem assim, com isso, porque eu posso fazer meu trabalho, né? Então, isso é muito legal. E com uma equipe que eu gosto
demais, com um time que eu gosto demais, que faz um bom trabalho, que tem problema também, porque a gente, né, tá no mercado, enfim, o mercado não é fácil, ainda mais esse ano, eu tô no agronegócio, que não é fácil, né? É um segmento difícil, que traz uma série de desafios constantes, mas a gente consegue. O que que eu tento fazer? Primeiro, faz aqui é focado no negócio, né? Você conhece, eu não vou abraçar árvore nem ver gnomo, você sabe disso, nós vamos fazer resultado, acabou, né? Isso. A gente gera resultado, a gente é RH voltado para o negócio e vamos pôr no bolso do acionista, porque o nosso contrato aqui é para isso. Ponto, acabou. Só que a gente pode fazer isso com um sorriso no rosto, a gente pode fazer isso com todo mundo ganhando junto, a gente pode fazer isso com todo mundo sendo feliz. Né? Eu acredito que dá para ser feliz no trabalho. Eu acredito nisso. E eu tento fazer isso todo santo dia, vir cá, fazer melhor com as pessoas com quem eu trabalho. Né? Então, coisas que a gente tem feito, projetos que a gente tem feito, que a gente tem criado. Tem um deles que eu quero falar muito aqui para você. Né? Até falei quando eu falei que eu ia estar aqui com você hoje, eu falei, gente, eu quero, olha, vai lá ouvir a gente, porque primeiro para eu conhecer a Aline é maravilhosa, e segundo, que eu queria falar, a gente está fazendo um projeto aqui, Aline, vê se não é legal um negócio desse, chamado Consciência Agro. Esse projeto, a gente abriu para todas as mulheres do Brasil. Tipo assim, ó, você quer conhecer o agronegócio? Você quer entender como é que funciona? Você quer, enfim, um dia trabalhar no agro? O que você quiser. Vem, se inscreve aqui. A gente abriu, agora já fechamos as inscrições, mas tem mais de 300 mulheres inscritas. A semana que vem vai ter uma live. Depois eu vou te mandar os detalhes para você comunicar para os seus seguidores e todo mundo aí também. Sim, bacana sim. Com a Rachel Maia, que todo mundo conhece também, uma super influencer, né, para as mulheres e tal. Ela que vai abrir e fazer a nossa aula inaugural. E nós vamos fazer uma capacitação e um treinamento para essas mais de 300 mulheres sobre o agronegócio. E quem vai ministrar esses treinamentos, essa capacitação, são as nossas mulheres aqui, as nossas executivas, as nossas postas aqui, né, com seus talentos, com seus conhecimentos e tal. E os nossos parceiros. Inclusive, você, Aline, está super convidada, se quiser se juntar a nós com o seu super conteúdo para vir treinar essas mulheres, entendeu? E nos ajudar Que no projeto fantástico! nesse desenvolvimento. Então, assim, pergunta se eu não sou feliz fazendo esse tipo de coisa. Entendeu? Porque assim, e isso, Luciana, e isso gira a roda do negócio? Gira, claro que gira. Primeiro, isso é meta da empresa, é meta de ESG e tal, tá lá, girando, sim. Eu posso explicar para quem se interessar. Mas segundo, que isto é uma empresa que devolve para a sociedade aquilo que dela retira, ponto. Né? É uma responsabilidade para com a sociedade. Essa empresa tem isso na sua origem. Então, isso tem uma conexão comigo, com o meu propósito também. Eu gosto muito de fazer o que eu faço também. Mas, então, estou muito feliz com um projeto como esse, que é o Consciência Agro, que a gente está falando, é um programa com as mulheres. Esse é um dos, mas tem tantos outros, né? Desenvolver as pessoas, cuidar dos talentos. Então, eu tento. A gente tem problemas, claro que tem, gente. Trabalhar com gestão de pessoas, como eu falei lá atrás, liderar pessoas é cuidar de problema. Ponto. Não tem jeito. Trabalhar no RH, um dia eu cheguei em casa morta de cansada ali. E falei, minha mãe, é muito problema. Ela falou, esse é o seu trabalho. Acostuma. Entendeu? Foi a coisa mais maravilhosa e reveladora que minha mãe podia ter feito por mim. Ela me disse, minha filha, o seu trabalho é resolver problemas. E é verdade. E tudo bem, sabe? Então, assim, vamos fazer isso de um jeito leve. Tem uma outra pessoa que eu trabalhei que me ensinou algo maravilhoso também. Aliás, eu vi ele passando por aqui, que foi meu mentor no meu desenvolvimento, que foi o Alexandre. Me disse assim um dia, Luciana, a gente tem que ser do time que resolve, entendeu? O segredo é ser do time que ajuda a resolver as coisas, não do time que complica. Porque o time que ajuda a resolver as coisas é mais feliz, entendeu? Que problematiza, não é o time do garoto chaqueca que anda quando venzinha, sabe? Ó vida, ó céus, ó dor. Então, é isso que eu tento fazer no meu papel de
doutora, Aline, não é ser poliana, não é fazer de conta que não existe problema, muito pelo contrário. E aí tem um outro gestor, esse sim que você conhece, que foi CEO da empresa onde nós trabalhamos. Esse que me pegou pela mão, me lançou na água para eu virar gerente com 26 anos. E que me dizia assim, nós temos que ser duro com os processos e suave com as pessoas. Aham. Você lembra dessa frase, você deve ter ouvido isso N vezes, lá no comecinho, né? E eu guardo isso comigo, é uma frase batida de gestão e tal, mas que é verdade. É assim que eu tento superar também os desafios. Ótimo, Lu. Ai, Lu, eu falo que se a gente pudesse, a gente eternizava essas lives, Ficava horas, porque né? passa muito rápido. Dia. Lu, quero te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Foi uma conversa extremamente rica. Eu já colhi aqui aprendizados para a minha vida pessoal e profissional com a sua fala e com a sua experiência. Eu tenho certeza que as pessoas que participaram, quem for assistir a gravação, também vai conseguir ter vários insights aqui, colher aprendizados com a sua jornada, Lu. Chamar para fazer um fechamento em relação à sua participação. E aí, se você quiser enfatizar a questão das informações sobre o projeto, fica super à vontade também, tá? Para dar tchau para quem está aqui nos acompanhando. Muito obrigada, Aline. Primeiro, assim, eu queria dizer que eu não sei o que te conhece, acho que conhecem muito, né? Porque entendo, mas quem te conheceu como eu te conheci, numa linha de produção, sabe? E ver você aqui, né, liderando esse projeto que você lidera do Pessoa Melhor, eu tenho, assim, um mega orgulho, né, de toda a tua trajetória e do quanto você enriquece as pessoas com quem você sempre interage. E eu sempre saio muito melhor e maior e mais delicada da sua presença, sempre, tá? Então eu queria te agradecer por isso. E pelo convite que você fez, fiquei muito feliz de ter esse momento aqui com você. Te desejo um imenso sucesso, né, à frente desse seu projeto. Queria agradecer as pessoas que tiveram aqui, que foram passando papo aqui com a gente. Quem vai nos assistir de repente no futuro aí, né? Que isso fica essas nossas palavras e esse nosso jeitinho de falar aqui algumas coisas pôde de alguma forma mover, né, algumas pessoas para alguma coisa. Eu fico realmente muito feliz. O projeto sobre o qual eu falei se chama Agro. Ele já está em andamento, mas as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais podem olhar no site da Ourofino Agrociência, que é a empresa onde eu hoje. No nosso Instagram também, a live que a gente vai conduzir com a Rachel Maia, a gente vai divulgar no nosso Instagram e no nosso LinkedIn da Ourofino Agrociência. Então, procurem mais informações nos próximos dias, a gente vai divulgar lá, tá bom? Então, assim, um beijo grande para você, Aline, para todo mundo que nos acompanhou até agora. Foi um imenso prazer, tá? E até uma próxima oportunidade. Perfeito. Prazer mais que recíproco. Obrigada para todos que ficaram aqui até o final com a gente, quem nos acompanhou ao longo da live e também a quem vai assistir a gravação. Beijo, beijo para todo mundo. Até a nossa próxima conversa. Lu, a gente continua se falando. Beijo. Tchau.